Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito, até comentava há pouco, né, na abertura, a respeito de nós edificarmos a nossa casa, edificarmos o nosso lar, mas edificarmos da maneira correta. Eu estava vindo para a igreja hoje de manhã e estava meditando nessas coisas, pensando a respeito, né, dessas coisas, e muitas delas que eu quero falar um pouquinho com vocês aqui hoje. E eu não sei se você já fez isso, provavelmente que sim, né? E provavelmente já tem até ajudado uma criança a fazer. Mas sabe quando você vai lá na praia, né? E você começa a construir assim aquela não uma casa, né? Geralmente quando a pessoa vai construir, já constrói o quê? Um castelo, né, de areia, não é assim? Quem já construiu um castelo de areia? Todo mundo. Quem já ajudou uma criança a construir? Também, né? Então, quando você vai lá, né, e às vezes a criança a caminho da praia já está empolgada, eu vou chegar lá, eu vou construir um castelo que vai ser assim, que vai ser desse... não é assim? E aí a pessoa chega na praia, leva lá a pazinha, né, o baldinho lá, tudo certinho, e aí a pessoa começa, aquela criança começa, né, geralmente um pai, avô, um tio, alguém ajudando ali, e começa, não, que eu vou construir uma casa, como eu disse, né, geralmente não é uma casa, né, geralmente não, se for para construir, eu quero um castelo, né, e aí começa a planejar, não, porque eu vou fazer aqui uma torre desse jeito, porque aqui eu vou fazer dessa maneira, que vai ter um portão aqui vai ter uma janela, não é assim? Eu vou fazer uma muralha em volta, e começa a fazer, começa a juntar areia no potinho, começa a colocar o potinho lá, e tal, junta um pouquinho de água, vai fazendo, vai construindo, né? Vai alisando ali a areia, vai compactando a areia, e vai fazendo, e às vezes gasta ali horas, né, naquilo, às vezes gasta ali uma manhã toda, uma tarde toda, fazendo, construindo aquele castelinho de areia, e aí a pessoa diz, não, mas tem que ter aqui uma bandeirinha em cima agora, daí sai procurar alguma coisa, não é assim? Um galinho, alguma coisa para colocar ali em cima e tal, e vai construindo aquele castelo. E como eu disse, às vezes gasta ali muitas horas, então, naquilo. Só que chega um momento que a maré começa a mudar, não é assim? E a maré começa a mudar, então começa a encher, começa o mar engrossar, né? E claro, vai ali pegando então a faixa de areia. E aí muitas vezes a criança fica ali até desesperada, né? Ih, rapaz, a água está chegando perto e tal, não, vamos fazer uma muralha aqui bem forte para segurar essa água, não é assim? E tal, mas daqui a pouco a água vem vindo e vem uma onda, e às vezes uma onda ou outra bate até, né, naquela muralha, até não entra, mas daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, vai vir uma onda um pouquinho mais forte, faz o quê? Né? Derruba a muralha, pega no castelo, derruba o castelo, derruba tudo, e daqui a pouco não tem mais nada. Se você vai no outro dia lá na praia, não tem nem vestígio, né, que ali havia um castelo. E nós precisamos tomar um cuidado, meu irmão, para a gente não fazer igual as crianças fazem lá na praia, né? De construir uma casa, construir um lar assim, construir uma casa na areia, né? E às vezes a gente se empolga, tem planos, tem sonhos, eu vou construir desse jeito, vai ser assim, o meu castelo vai ser o mais bonito de todos, vai ser o maior e tal. Só que aquilo ali é serviço jogado fora, né? Porque aquilo ali não vai durar, não vai ficar, porque construiu, né, um castelinho de areia. Então, e nós precisamos tomar o cuidado para não construirmos uma família, um lar dessa forma. E a Bíblia fala aqui justamente sobre isso. Salmo 127, versículo 1, a Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será
levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, né? Eu não vou me sacrificar e tal para construir, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então a Bíblia diz que quando eu tento edificar algo sozinho, e principalmente, como exemplo que a Bíblia diz, uma casa, então eu vou trabalhar em vão, né? Trabalhar à toa, trabalhar sem alcançar um resultado. É igual a pessoa que foi um castanho de areia, gasta horas lá para levantar aquele castanho. Daqui a pouco uma onda acabou tudo. Trabalhou em vão, à toa. Aí vem o versículo seguinte e diz: inútil vos será. Eu vou dormir tarde, que eu vou ficar trabalhando até tarde. Não, eu vou acordar cedo para fazer isso. Não, eu vou me sacrificar, eu vou comer o pão de dores, que aí quem sabe dá certo. Eu vou fazer aquele outro. A Bíblia diz: isso tudo é inútil. Se o Senhor não tiver naquele projeto, se o Senhor não tiver naquele negócio, a Bíblia diz: esqueça, aquilo não vai para frente. Agora, o que nós vamos entender, né, é que sozinhos nós não vamos obter sucesso em edificar a nossa casa, em edificar o nosso lar. Só que, se sozinhos nós não vamos, nós também não podemos querer que Deus faça a coisa sozinho. Porque tem gente que é assim, 880, né? Ou ela diz: Deus, sai da frente que eu vou fazer sozinho. Ou ela cruza o braço assim: Deus, vai lá, faz por mim. Não é assim? Agora você perceba o que a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Tem que ter alguém edificando, tem que ter alguém trabalhando. E aí vem Deus e edifica também essa casa, esse lar. Aí vai dar certo. Mas a Bíblia não diz assim: não precisa de trabalhador, não precisa ninguém edificar, deixa comigo que eu faço tudo. É isso? Não. Precisa alguém edificar, e Deus então, se Ele edificar junto, amém, é que vai ficar de pé, é que aquele trabalho não vai ser em vão, vai obter o resultado. Aí a Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Pode ter o sentinela lá a noite toda acordar, mas se o Senhor não guardar, a cidade vai cair. Só que a Bíblia está dizendo: podes pensar o sentinela, porque quem cuida da cidade sou eu? Não é isso que Deus está dizendo. Você está entendendo? Então, até na semana passada eu falava alguma coisa nesse sentido, que tem a nossa parte a ser feita e tem a parte de Deus, mas o que Deus quer nos ensinar é cooperar com Ele. O que é cooperar com o Senhor? É como se eu precisasse mexer esse púlpito aqui, levar ele para lá ou para cá, e aí eu tentasse aqui: rapaz, está pesado, ou é muito grande, é desajeitado. Algum de vocês poderia cooperar comigo aqui? O que eu estou falando? Né? Alguém vir aqui e fazer o quê? Pegar lá do outro lado. Eu pego aqui, você pega ali, e a gente então leva para cá, para ocular, para onde precisar. Então, nós estamos cooperando. Cooperar, o que é? É operar com alguém. Né? Então é duas pessoas operando junto, e é isso que Deus quer realizar por nós. Aí a Bíblia fala, né, do Espírito Santo cooperando com os apóstolos. A Bíblia fala dos apóstolos cooperando também com o Espírito Santo. É isso que Deus quer. No último versículo do Evangelho de Marcos, né, Marcos 16, 20, aí a Bíblia diz lá, só vamos lembrar que um pouquinho antes Jesus dá ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aí acaba aquele capítulo, na verdade aquele livro, dizendo assim: e foram por toda parte pregando o Evangelho, cooperando com eles o Senhor, com os sinais e maravilhas que se seguiam. Amém? Então havia os dois trabalhando juntos. Os apóstolos, né, indo
e fazendo aquilo que Jesus mandou, pregando a palavra, e Deus cooperando, trabalhando junto com eles, com sinais, com maravilhas, para confirmar a palavra que eles estavam pregando. Então, nós não podemos querer que o Senhor de Deus vai lá e faz. A Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? Alguém tem que pregar. Mas se eu pregar e Deus não cooperar comigo, meu irmão, não adianta. Se eu querer edificar a casa e não tiver Deus edificando em meu favor, também não vai adiantar nada. É isso que nós precisamos entender. Vamos lembrar do conselho de Gamaliel, né? Pedro e João, né, estão diante do Sinédrio, sendo acusados ali, proibidos de pregar em nome de Jesus, proibidos de realizar sinais e maravilhas em nome de Jesus, mas o Sinédrio, por mais que quer acusar eles, não acha o porquê. Vai acusar eles do quê? Por eles terem curado um paralítico, né? Então aí eles estão lá bravos, tentando achar um jeito e tal. E aí a Bíblia diz que Gamaliel se levanta e diz assim: ó, faz o seguinte, pega esses dois aí, põe eles lá para fora um pouquinho, vamos conversar, gente, aqui, né? Quem estava julgando ali a situação. Daqui a pouco eles entram de novo, tiraram os dois para fora. Ele diz assim: gente, olha só, ele conta até 2 casos que já haviam acontecido, mas a conclusão dele é o seguinte: ele diz assim, ó, se essa obra que esses homens aí estão fazendo, se ela não for de Deus, se Deus não estiver nessa obra, se Deus não estiver nesse projeto, ele diz, pode deixar que ela por si só vai acabar. A gente não precisa perseguir, a gente não precisa fazer nada. Se é dos homens, por si só aquilo vai se acabar. Ele diz assim, mas se for de Deus, aí a gente pode fazer o que a gente quiser e essa obra não acaba. Amém? E aí ele até diz, e aí a gente precisa ter cuidado para não se encontrar lutando contra Deus, lutando contra uma obra que é do Senhor. Bom, olha que interessante isso que ele está falando. Aplicando para a gente hoje, ele diz assim, ó, se esses homens estiverem edificando sozinhos, eles estão trabalhando em vão. Não é isso? Eles estão trabalhando à toa. Isso aí não vai longe. Ó, se Deus não tiver esse projeto aí, mais dia menos dia vem uma onda mais forte. Lembra do Castelinho de Areia? Eles podem estar trabalhando, edificando uma coisa muito bonita, mas se Deus não tiver aí, vai ruir, vai cair. Agora, se Deus estiver no projeto, esqueça. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, que vocês não vão conseguir derrubar ou parar a obra de Deus. É o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E às vezes parece que a gente esquece, aí tenta fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E aí que eu quero lhe chamar a atenção, pastor, eu entendi. Eu preciso de Deus edificando comigo. Eu não posso tentar edificar sozinho. Eu não posso tentar construir um lar sozinho. Porque, gente, vamos falar a verdade. Vou usar as palavras de Jesus. Nós somos maus. Nós somos maus. Vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais meu Pai. Então, quer dizer, a gente, se a gente for tentar, a gente é tão falho. Mas tão fácil, se a gente for tentar edificar um lar, uma casa sozinho, meu irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então nós precisamos da ajuda, precisamos da graça, precisamos do favor de Deus para edificar. Amém? Porque senão, meu irmão, vai ser trabalho em vão. Às vezes a pessoa vai gastar anos ali da sua vida trabalhando, acordando de madrugada, como nós lemos no Salmo 127, né? Acordando cedo e dormindo de madrugada, comendo pão de dores, isso e aquilo, e mesmo assim vai ser inútil o seu trabalho. Mas quando Deus está no negócio, aí tudo é diferente. Pastor, eu entendi isso, mas como é que eu trago Deus para edificar junto comigo? Como é que eu faço isso, pastor? Bom, eu creio que aqui na Bíblia Jesus deixou esse ensinamento para nós. Vamos para Mateus,
capítulo de número 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e faz o que, gente? E as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras, e o quê? E as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. O que aconteceu? E caiu, e foi grande a sua queda. Jesus, ele ensina aqui para nós o seguinte: como nós devemos edificar uma casa. E ele diz de dois homens, um que edificou a casa, e é aquele que ouve a palavra e pratica. Então, quando ele vai edificar a sua casa, ele vai edificar, né, nessa premissa de cumprir o que ele ouviu, de obedecer aquilo que Deus mandou. E aí Jesus diz: esse é comparado ao que edificou sobre a rocha. Geralmente a gente fica muito com a figura da casa na rocha, da casa na areia e tal, mas você perceba que o que Jesus está falando é alguém que edificou obedecendo a palavra e alguém que edificou sem obedecer. É isso que Jesus está falando. Os dois ouviram a palavra, os dois sabiam os mandamentos, mas um disse: não, eu sei que a Bíblia diz isso, não, mas eu acho que eu vou edificar aqui do meu jeito mesmo. Enquanto o outro diz: não, eu sei o que a Bíblia diz, então eu vou edificar exatamente como a Bíblia diz, como a Bíblia manda. De manhã eu dava um exemplo, né? A palavra de Deus fala que aquele que deseja fazer a obra de Deus precisa ter os seus filhos em sujeição. Meu irmão, e aí, interessante, eu até citava isso, lá no Salmo 144, versículo 2, o salmista ele diz assim: é Deus que me sujeita ao povo, o meu povo. Ele diz: o meu povo é sujeito a mim, e aqui é Davi falando, rei de Israel, ele diz: o povo de Israel me obedece, se sujeita a mim, não é porque eu sou um bom rei, também não é porque eu sou um mau rei, alguém tirando, se me desobedecer, vai ver só. Você está entendendo? Não é porque o nosso plano de governo aqui funciona muito bem, porque a monarquia aqui, que no caso dele está bem estabelecida e tal. Não, ele diz assim: é Deus que me sujeita o povo. Em outras palavras, o que Davi está falando? Diz assim: eu não governo sozinho. Não é isso? Eu reino junto com o Senhor. É o Senhor que faz o meu povo se sujeitar a mim. Meu irmão, e é Deus que faz os nossos filhos se sujeitarem a nós. Você está entendendo? É Deus que faz essa obra. Claro que tem a nossa parte, obviamente que sim, de ensinar, de dar uma boa educação, mas meu irmão, é Deus que faz essa obra. Eu estava até contando, hoje eu estou meio linguarudo, tá, gente? Estou meio fofoqueiro, você me perdoa aí já. Mas eu falava no outro culto, que esses dias eu fui com a minha família comer num lugar. Ele está ali sentado na mesa, tomou um lanche, na verdade.
E aí do nosso lado, assim, tinha um menino ali e tal, com a avó dele, pelo que eu entendi da conversa, né? E eles passaram por ali, estavam procurando lugar para sentar enquanto o lanche não ficava pronto, estava por ali, não sei o quê. E aí eu comecei a prestar atenção, assim, né? E aí a avó dele chamava ele: ô fulaninho, vem aqui e tal. Aí ele não vinha, não sei o quê, daqui a pouco, ela falou: então vamos achar uma mesa para a gente sentar. Aí o menininho foi, pegou uma mesa, sentou numa mesa lá, e aí a avó dele disse: não, fulano, aí não, vem aqui, ó, senta aqui. Ele disse: não quero, eu quero essa mesa aqui. E a avó dizia: não, mas vem aqui, ó, tem que sentar nessa aqui, essa aí é ruim, essa aí é alta e tal, não é boa, vem nessa aqui. Não, eu vou sentar aqui e não tem chororô. Falando para a avó dele: e não tem chororô, pode sentar aqui porque é essa aqui que eu quero. Chuta o que aquela avó fez. Ah, claro, né? Foi lá sentar. Imagine desobedecer uma criança de uns 5, 6 anos, já imaginou, né? Que absurdo, né? Aí quando eu falava isso, uma irmã falou daí, né? Diz assim: ah, pastor, parece o meu neto. Eu falei assim: não parece só o seu, parece a maioria dos netos que a gente está vendo hoje em dia. Agora, meu irmão, uma criança que fala assim, que age assim, e fala assim com a vovó, não tem chororô, pode chorar, mingar, pode falar, mas eu quero sentar aqui, e é aqui que vai sentar, porque quem manda essa bagaça aqui sou eu, né? E a avó diz: meu netinho, me perdoa ter te questionado, deixa eu sentar aqui do teu ladinho, tá bom aqui, meu netinho lindo, né? Então, olha só. E por favor me entenda, essa criança, e claro, não estou nem falando, o que me chamou mais atenção não é nem a criança querer sentar ali, porque criança é criança, né? É coisa de criança, né? Mas o que me chamou a atenção é ele falando para a avó: não tem chororô, né? Você vai fazer o que eu quero e não tem chororô, não adianta você reclamar, não adianta você chorar, não adianta você tal, né? Então, isso que mais me chamou a atenção. Agora, essa criança, esse moleque, 6, 7 anos, por aí, meu irmão, você acha que ele vai para a escola e vai obedecer o professor vai respeitar a autoridade? Não respeita a avó. A avó, gente, sabe o que é avó? Né? Aquele ser doce, amável, né? Verdade, não é? Se não consegue respeitar a avó, né? Que deveria, eu aprendi assim, eu ensinei assim meus filhos, né? Que vô e vó tem que respeitar ainda mais do que pai e mãe. Você já respeita pai e mãe, respeitar vô e vó tem que ser ainda mais, né? Algumas coisas que, por exemplo, eu poderia até tolerar se falasse comigo, se falasse com os meus pais daquela forma, eu não iria tolerar de forma alguma, né? Então, eu não estou dizendo que eu sou padrão para ninguém, gente, pelo amor de Deus, acho que você está entendendo o que eu estou falando, mas a gente precisa edificar nossa casa na palavra, e a palavra manda que os filhos são sujeitos aos pais e não ao contrário. E não são os pais que têm que se sujeitar aos filhos, não são os avós que têm que fazer as vontades dos netos. Deveria ser o contrário. Eu não estou falando de um momento de descontração, uma brincadeira, alguma coisa assim, não estou falando disso, amém? É claro que a gente tem esses momentos de brincadeira e tal, não sei o quê, mas gente, com esse tipo, e repito que eu falava há pouco, e você sabe que esse é o padrão, não é assim?
A exceção é filhos obedientes, netos obedientes, porque o padrão é esse. Como a irmã gritou, pastor, parece meu filho. Eu falei, não é só o teu que parece, né? Aparece um monte de neto por aí, desse jeito. E nós precisamos então, sabe, eu sei o que a Bíblia diz, eu sei o que está escrito. Agora eu preciso, ainda que eu tenha que andar na contramão do mundo, você está entendendo? Mas dizer, não, na minha casa vai ser edificada dessa forma, conforme a Bíblia manda. Esse é o que Jesus disse, que a casa vai ficar de pé, vai se sustentar. Só que a gente olha para uma criança agindo assim, e diz, pastor, essa geração, olha, não sei onde isso vai parar. Pois é, mas quem está criando essa geração? Quem está sendo mole, que não dá a mesma educação que nós recebemos dos nossos pais? É a gente. Então a culpa não é deles, a culpa é nossa que não sabe educar. Amém? Eu sei que eu estou generalizando aí, tem muita exceção à regra, mas vamos lá, deixa assim, deixa como está, né? Então nós precisamos, sabe, decidir, não é isso que a Bíblia diz, então é isso que vai ser. Então é dessa forma, né? A Bíblia diz marido de uma só mulher, então eu vou edificar minha casa dessa forma, marido de uma só mulher. Amém? Não, a Bíblia diz isso, mas assim, né? Não, dá para eu edificar de outra forma, de outro jeito? Não dá, meu irmão. Não foi a sociedade que criou a família, foi Deus que criou a família. A família foi criada para funcionar de acordo com os estatutos de Deus e não os estatutos da sociedade. A família foi criada para funcionar de acordo com o pensamento de Deus e não de acordo com o pensamento da sociedade. O grande problema é que muitas vezes eu quero edificar uma casa de acordo com o pensamento da sociedade. E aí não vai funcionar. Porque a família foi criada por Deus para funcionar de acordo com de acordo com os princípios bíblicos. E é isso que eu e você precisamos entender, precisamos viver. Então, o que é eu edificar com o Senhor? Eu penso que o que Jesus está nos ensinando aqui é eu edificar com o Senhor, eu edificar na palavra, de acordo com os princípios bíblicos. Então não é só eu pôr comida na mesa, mas eu pôr Deus, eu orar, eu clamar, eu me colocar na presença de Deus, eu levar a minha família a buscar o Senhor, a temer a Deus. Meu irmão, nós precisamos ter isso então no nosso coração, sabe, de instigar a nossa família, principalmente os nossos filhos, de buscar Deus, de estar na presença de Deus. Mas como que eu faço isso? Eu sendo de Deus. Aí já contei várias vezes, mas vai lá, vai de novo. Eu lembro quando meu filho era bem pequenininho, e a gente tentava fazer ele comer salada, ele não queria comer de jeito nenhum. Aí um dia eu fui no pediatra, né, junto com ele, junto com a minha esposa. E o pediatra era um senhor assim, já idoso e tal. Eu gostava dele, que era durão assim, né? E tal. Mas nesse dia eu não gostei dele, né? Mas nos outros dias eu gostava dele, né? E aí eu cheguei lá assim, eu falei para ele, doutor, esse menino aí, esse menino é brincadeira, esse menino aí. O senhor tem que fazer alguma coisa com esse menino. Esse menino aqui, ó, ele não come salada de jeito nenhum, não tem o que faça esse menino comer salada. Aí ele usava um óculos assim, estava com o óculos baixo, na ponta do nariz, assim, ele me olhou por cima do óculos assim, e perguntou assim, e vocês comem salada? Né? E aí assim, aquela hora que você dá vontade de responder assim, nós estamos falando dele, nós estamos falando de mim, nós estamos falando dele, né?
Mas ele perguntou assim, deu aquela gaguejada, fiquei meio sem graça. De vez em quando ele falou assim, olha, no dia que o seu filho vê vocês comendo salada, ele vai se interessar também pela salada. Mas se seu filho nunca vê vocês comendo salada, por que ele vai comer salada? Só porque vocês empurram para ele e dizem que é bom, que é saudável, né? E aí, naquele dia, eu não gostei muito do pediatra naquele dia lá. Foi, poxa, ignorante ele, né? E tal, já deu no meio, sem dó, né? Mas eu fiquei pensando, eu falei assim, pois é, e é justamente isso que acontece. A gente quer dizer para os filhos, você tem que orar, mas se os nossos filhos não vêem a gente orando, como é que eles vão orar? Os nossos filhos não vêem a gente lendo a Bíblia, por que eles vão ter interesse em ler? Amém? Então, nós precisamos, em nome de Jesus, entender isso. Se nós não formos pessoas de fé, como que os nossos filhos serão? Então, é a nossa responsabilidade edificar a nossa casa na palavra, de acordo com os princípios bíblicos, pois dessa forma, aí Deus está edificando. Porque quando só a gente edifica, meu irmão, a gente edifica algo natural. Mas quando nós edificamos com Deus, então está sendo edificado algo não só natural, mas também espiritual. E é essa estrutura que suporta, como Jesus está dizendo, quando vier o vento, a tempestade, quando combater aquela casa. Eu acho interessante esse termo que Jesus diz, combateram aquela casa. Então não era simplesmente um vento aleatório, um rio, não, era algo que veio contra aquela casa. Você está entendendo a diferença? Algo que veio para derrubar aquela casa. E uma caiu, mas a outra ficou de pé. Por que ficou de pé? Porque foi construído na obediência. Eu ouvi e eu vou cumprir, eu vou fazer. Não adianta a gente conhecer muito da Bíblia se a gente não coloca aquilo em prática. Mas é quando a gente coloca esses princípios em prática que a gente está edificando com o Senhor. E aí aquilo vai ficar de pé. Aí pode vir a tempestade, pode vir isso, pode vir aquilo. Vai ficar de pé. Agora, perceba o seguinte, a tempestade vem para todo mundo. Vem porque é crente, porque não é crente, porque obedece a palavra, porque não obedece. Vem contra todo mundo. A luta se levanta contra todo mundo. Pastor, eu sou crente, eu não vou ter problema. Engano seu. Pastor, então não vou ser crente. Vai vir do mesmo jeito o problema. Verdade ou não é? O problema vem da mesma forma. A diferença é a gente estar construindo sozinho ou construindo com o Senhor. Não se esqueça do conselho lá do Gamaliel. Olha, se essa obra for dos homens, fica tranquilo que ela por si só vai cair. Mas se for de Deus, ninguém derruba. E é o que Jesus está mostrando aqui para nós. A diferença, repito, às vezes a gente fica muito com aquela imagem na cabeça, edificado sobre a rocha, edificado sobre a areia. Mas o que Jesus está dizendo é de alguém que edificou obedecendo a palavra e alguém que edificou sem obedecer. É isso que Jesus está falando. O alicerce ali era a obediência. Um ouviu e obedeceu, outro ouviu e não obedeceu. Então que a gente possa, em tudo que a gente for fazer, o que a Bíblia diz? Então eu vou viver aquilo que a palavra de Deus diz. E assim, meu irmão, Deus vai estar ali edificando. Mas quando eu começo a edificar do meu jeito, eu digo, aí é contigo, eu estou forte isso aí. Aí eu estou edificando sozinho. E estou trabalhando em vão, estou trabalhando à toa. Vamos falar a verdade, esse que construiu sem obedecer, ele não trabalhou em vão? Porque ele trabalhou, edificou, construiu, daqui a pouco veio e derrubou tudo de novo. Agora, se ele quiser, ele vai ter que construir tudo novamente, tudo de novo. Quer dizer, trabalhou em vão, à toa. Eu lembro que, quando eu era criança, uma vez, meu pai estava trabalhando numa oficina, e aí eu precisava consertar a bicicleta, E aí ele até falou, não, leva a bicicleta, que aí enquanto eu estou lá trabalhando, você aproveita as ferramentas da oficina para consertar a bicicleta.
E ele era bem pequenininho, né? E aí eu fui consertar a bicicleta, tinha que colocar o pneu, né? E aí meu pai foi desmontando a bicicleta e falou, ó, tem que tirar aqui, soltar aqui e tal, aí tira a corrente assim, não sei o que e tal. Né? Eu tava com o pneu furado, agora que eu lembrei. Daí pegou lá a câmara, né? Lixou, colocou a cola e tal. Disse, ó, agora tem que esperar para secar e tal, para montar de novo. E eu, né, criança, estava lá agoniado, não tem que consertar logo, eu tenho que andar de bicicleta, tal, na frente da oficina, a rua era bem tranquila. Eu falei, aqui mesmo, que eu vou andar para lá e para cá, e estou lá agoniado. Aí meu pai disse, não, espera, né, enquanto eu vou trabalhando aqui, espera para eu falar para você como é que tem que montar. E aí eu estou lá agoniado, tá, não sei o quê, e aí... Aí eu peguei e falei assim, mas eu vi ele desmontar. Eu sei como é que monta. Aí fui, peguei, montei e tal, e não sei o que, coloquei, e aperta parafuso daqui, parafuso de lá, e coloquei a corrente, deu trabalho, enchi a mão de graxa e tal, e aí criança já passa a mão na roupa, já passa a mão na cara, eu tô lá todo, né, já sujo, e fazendo força e tal, e não sei o que, e fiquei lá um tempão trabalhando a bicicleta, lá montando e tal, e quando terminei de montar, agora sim, e tal, tá montado, aí foi andar, a bicicleta não andava. Não lembro o que foi, mas alguma coisa que eu montei errado, né? Daí eu falei, pai, a bicicleta aqui não funciona. Daí ele foi lá, assim, olhou, né? E estava montado errado. Daí ele falou, está montado errado. E agora? Aí eu lembro dele falando assim, de uma maneira bem didática, assim, né, bem delicada, ele falou assim, burro trabalha dobrado. Ele falou, e agora você vai ter que ter o trabalho dobrado. Se você tivesse me esperado, você teria trabalhado uma vez. Agora você sofreu para montar, agora você vai ter que desmontar ela de novo, deixar do jeito que eu deixei. Aí eu vou vir aqui mostrar para você como é que monta. E aí pela terceira vez, agora certo, porque eu montei errado, né, uma vez, desmontar duas. Aí pela terceira vez você vai ter que montar errado. Na verdade ele errou, porque ele falou dobrado, mas na verdade é triplicado, né? Mas eu nunca esqueci dessa frase, né? Não porque eu me ofendi, eu achei graça, eu dei risada na hora que ele falou, né? Mas eu nunca me esqueci daquilo, assim, era bem pequenininho. E eu fiquei pensando, verdade, burro trabalha dobrado, né? Porque se eu tivesse obedecido, eu não teria que ter tanto trabalho. E meu irmão, quer dizer que a gente não veio trabalhar dobrado, tá? Eu ia falar que a gente não seja burro, mas daí é só mal. Então que a gente não venha trabalhar dobrado, que a gente possa edificar uma vez só, mas de maneira certa, correta, na palavra. E aí a gente vai ter a aprovação e a bênção de Deus. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.